O presidente Jânio Quadros surpreendeu a todos com a sua renúncia. A nossa surpresa no Rio Grande do Sul transformou-se numa reação contra aquele acontecimento. Admitíamos que ele estava sendo vítima de pressões indevidas de um golpe de Estado. Então procurei me comunicar com ele e me disse que ele mandava agradecer muito a nossa solidariedade e o convite que fazíamos para ele ir para o Rio Grande do Sul, porque nós queríamos organizar a resistência contra esse golpe lá, com a presença dele, que ele já havia renunciado, que não havia mais nada a fazer. Nós temos que visitar a nossa história. É importante a gente reavivar a memória nacional. Por exemplo, o que nós tivemos com Getúlio Vargas foi, afinal de contas, o primeiro grande encontro do Brasil com os brasileiros no sentido de ter um projeto nacional, de industrialização do Brasil, de uma legislação muito profunda no campo social, em especial para o trabalhador. Mas no segundo governo do Getúlio, nós tivemos, evidentemente, uma ação que criou também muita resistência dentro e fora do Brasil. Por exemplo, criação da Petrobras, criação do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, a tentativa de criar a Eletrobras, a criação de várias outras iniciativas que vinha, como, por exemplo, a criação da Fábrica Nacional de Motores, a Siderúrgica Nacional, a condição que tínhamos que ter para se industrializar, a Vale do Rio Doce, para que nós, com o nosso minério, num ato de soberania, pudéssemos nos industrializar ainda mais. Essas atitudes todas fizeram com que ele tivesse, inclusive, no seu governo, por exemplo, um progressista, o setor mais avançado do PTB, que era exatamente o Jango. O Jango vai ser seu ministro do Trabalho, aumenta o salário mínimo em 100%, é uma reação muito grande de setores conservadores e da grande mídia e até dos interesses dos Estados Unidos dentro do Brasil, e ele acaba tendo que renunciar. Mas Getúlio mantém essa política de valorizar o trabalhador, de respeitar o trabalho. Pois bem, quando a tentativa é de fazer o golpe para derrubar realmente o próprio Getúlio, ele faz um ato histórico, e seu suicídio para entrar na história evitou o golpe. Mas logo depois nós tivemos eleições presidenciais, e o JK faz uma aliança com o setor progressista, como o próprio Jango Goulart, e nessa aliança ganha-se a eleição, embora Jango se elege, porque na época o vice-presidente era uma eleição separada, e de novo há uma tentativa de golpe para que não houvesse a posse do JK e Jango, presidente JK, Jango vice. E nessa atitude golpista nós tivemos, portanto, um ato como o do Marechal Lott, e que se evitou esse golpe. Pois bem, mas na sequência da vida brasileira vem a eleição de 1960, e se elege um setor que é conservador, um populesco, o Jânio Quadros, uma figura meio atípica, e essa figura, na verdade, se elege presidente, mas tem como contraponto um vice-presidente que não tinha nada a ver com a posição política do Jânio Quadros, porque elege-se vice-presidente com a votação extraordinária, Jango Goulart. Então você tinha dois pontos absolutamente paradoxais. Um presidente conservador, populesco, e um vice-presidente progressista, compromissado com transformações em nosso Brasil, com a herança do trabalhismo. Nesse sentido, acontece, na sequência dos meses, essa postura pitoresca de Jânio, com uma atitude mais avançada na política externa, uma política econômica muito conservadora, e ao mesmo tempo com atitudes como, por exemplo, proibir o biquíni, proibir a linha de galo, essas coisas assim que às vezes você se repete no Brasil em outros tempos. O Jânio Quadros renuncia, teria que assumir naturalmente o vice, eleito pelo voto popular. Só que as forças conservadoras, as mesmas que tentaram derrubar o Getúlio, que fizeram toda a pressão, inclusive com a presença dos Estados Unidos nessa política, de setores militares conservadores, empresários conservadores e da grande mídia brasileira e de setores da nossa elite, essa mesma iniciativa, essa mesma força se manifesta, portanto, querendo evitar que o Jango assumisse. O Jango está na China, volta para o Brasil,
a um ambiente no Brasil de que ele não tinha que assumir. Por quê? Porque era progressista. Pois bem, só que aí nós tivemos um fato extraordinário. Lá no Rio Grande do Sul, o governador Leonel Brizola, compreendendo que a Constituição estabelecia, que a lei estabelecia a posse, inicia a campanha da legalidade numa carta denúncia que faz, e no Palácio Piratini, no Rio Grande do Sul, cria a rede da legalidade. Ela começa a ecoar no Brasil inteiro, outras rádios acabam fazendo parte da rede, outras lideranças vão se somando, manifestações, greves, e você tem uma série de atitudes para que o Jango pudesse assumir. Só que, quando esses setores que queriam golpear e que não tivesse a posse do Jango estavam articulados, nós tivemos um fato muito interessante. Esse setor deu um recuo, mas condicionou que nós tivéssemos o parlamentarismo. E o parlamentarismo, na verdade, o presidente é que nem a rainha da Inglaterra. Reina, mas não governa. Porque é o primeiro-ministro, eleito pelo próprio Congresso, que é o grande chefe do executivo, para ser exato. Pois bem, a campanha da legalidade foi um maior movimento cívico nacional. Milhões e milhões foram às ruas. A campanha da legalidade atingiu o Brasil inteiro. E com isso houve esse recuo. Vem a proposta da posse, portanto, para o parlamentarismo do Jango. O Jango cede nesse aspecto, contra a vontade do Brizola, e aí Jango assume, mas sente-se amarrado. E aí é que se faz o plebiscito, tempo depois, para a retomada da República presidencialista, como presidente da República, com a política das reformas de base, imprescindíveis até hoje para o Brasil, reforma tributária, universitária, agrária, reforma inclusive universitária, na saúde, todos os campos da reforma que estavam previstas nas chamadas reformas de base. O Jango tem atitudes que acabam atingindo os Estados Unidos e os seus interesses, como, por exemplo, a remessa de lucros, nacionalização de setores, e aí o golpe que era para acontecer já com o próprio Getúlio, o golpe que já estava acontecendo contra JK e Jango, o golpe para não posse do Jango com a renúncia do Jânio Quadros, se dá em 64. São as mesmas forças com os mesmos interesses. A grande lição da história. A campanha da legalidade é a prova cabal de quando a sociedade se movimenta, quando há a massa reagindo, há resistência e você pode fazer as transformações. O Brasil ainda não chegou a isso, porque afinal de contas estão faltando muitas campanhas da legalidade para o Brasil chegar no seu eixo, ter um projeto nacional e o Brasil para os brasileiros.